Você já parou para pensar que, em alguns casos, o simples ato de descobrir algo pode custar tudo o que uma pessoa tem? Na história, existem aqueles que ousaram ir além do limite do conhecimento. Cientistas, médicos, inventores, todos com um ponto em comum: chegaram perto demais de uma verdade que, talvez, não deveria ser revelada. E o preço pago foi altíssimo. Hoje, você vai conhecer histórias reais, de pessoas que se tornaram símbolos do que significa saber demais. 1. Stanley Meyer, o carro movido a água. Imagine um mundo onde você não precisasse mais de gasolina, onde seu carro pudesse rodar apenas com água da torneira. Esse era o sonho de Stanley Meyer, um inventor americano que afirmava ter desenvolvido uma tecnologia capaz de quebrar a molécula da água, liberando hidrogênio suficiente para mover um veículo. Se fosse verdade, sua invenção poderia ter libertado a humanidade da dependência do petróleo, mas também ameaçava indústrias que movimentam trilhões de dólares. Em 1998, durante um jantar, Stanley saiu correndo do restaurante, segurando o pescoço, e gritou: "Eles me envenenaram." Poucos minutos depois, estava morto. O laudo oficial? Um aneurisma cerebral. Mas para seus amigos e familiares, a explicação nunca convenceu. Teriam silenciado um homem que estava prestes a mudar o futuro da energia? 2. Joran Kaufman, o cientista da NASA atropelado. Joran Kaufman era considerado um dos maiores especialistas em atmosfera da NASA. Ele estudava partículas suspensas no ar, os chamados aerossóis, e como elas poderiam afetar o clima global. Kaufman tinha acesso a dados altamente restritos, e seus estudos levantavam uma questão polêmica: seria possível manipular o clima de forma controlada? Em 2006, enquanto pedalava sua bicicleta, Kaufman foi atingido por um carro. As autoridades classificaram o caso como acidente. Mas muitas pessoas acreditam que ele sabia demais sobre projetos secretos, que talvez envolvessem geoengenharia e até programas de manipulação climática em larga escala. Coincidência, ou não? 3. Dr. Nicolau Gonzalez, o médico que desafiou a indústria farmacêutica. O Dr. Nicolau Gonzalez defendia um tratamento alternativo contra o câncer, baseado em dietas rigorosas, suplementos e enzimas. Muitos pacientes relataram melhoras surpreendentes. Mas sua prática incomodava profundamente a indústria farmacêutica, que via em seus métodos uma ameaça a lucros bilionários. Em 2015, Gonzalez foi encontrado morto de forma inesperada. A versão oficial falou em ataque cardíaco. Mas dias antes, ele havia confidenciado a colegas que se sentia vigiado e ameaçado. Até onde alguém pode ir quando desafia uma das indústrias mais poderosas do planeta? 4. Mark A. Smith, o neurologista em rota de colisão. Mark A. Smith era um brilhante neurologista que investigava a origem do Alzheimer. Suas pesquisas sugeriam que fatores ambientais e até químicos usados em larga escala poderiam estar ligados à doença. Ideias que, se comprovadas, abalariam gigantes da indústria química e farmacêutica. Em 2010, Smith sofreu um acidente de carro fatal. Oficialmente, mais uma tragédia. Mas quem acompanhava suas pesquisas acredita que ele estava prestes a divulgar informações incomodas demais. 5. Dr. Francisco Soares, o desaparecimento perturbador. Francisco Soares era um médico cubano que se radicou nos Estados Unidos, conhecido por seu trabalho ousado com abordagens terapêuticas alternativas. Mais do que simplesmente tratar sintomas, ele acreditava que era possível fortalecer os pacientes internamente, usando terapias nutricionais intensivas, combinadas com regimes de desintoxicação profunda e suplementação enzimática personalizada. O que tornava seu trabalho realmente controverso era a forma como ele afirmava ter conseguido remissões de doenças graves, incluindo alguns tipos de câncer avançado, sem recorrer a quimioterapias agressivas. Em suas anotações e conversas, mencionava ter identificado marcadores biológicos que, segundo ele, poderiam atrair a atenção de laboratórios e poderosos setores farmacêuticos, já que suas descobertas ameaçavam o modelo de tratamento convencional. Em 2015, em meio a reuniões com pacientes e colegas, Soares confidenciou sentir-se observado. "Eles querem minhas anotações", teria dito a um colega próximo.
Até hoje, ninguém sabe ao certo o que realmente aconteceu com Francisco Soares. 6. Jacob Greenberg, o cientista da mente que desapareceu no ar. Jacob Greenberg era um neurofisiologista mexicano que explorava os mistérios da consciência. Ele acreditava que todas as mentes humanas estavam conectadas a uma rede universal de informação. Seus estudos misturavam ciência, espiritualidade e física quântica, e muitos afirmam que ele estava perto de uma descoberta revolucionária. Mas em 1994, Jacob simplesmente desapareceu. Nenhum vestígio, nenhum corpo, nada. Como pode um cientista renomado sumir sem deixar rastros? E o mais estranho, até hoje, autoridades mexicanas nunca deram uma explicação convincente. 7. Philip Schneider, o engenheiro que falou demais. Philip Schneider era engenheiro e dizia ter trabalhado em projetos secretos do governo americano. Ele afirmava que ajudou a construir bases subterrâneas, e que chegou a presenciar confrontos diretos com seres de outro mundo. Durante palestras, mostrava cicatrizes e dizia ter sido atingido em um desses conflitos. Em 1996, foi encontrado morto em casa. O relatório dizia suicídio, mas as evidências levantam dúvidas profundas. Seria apenas um homem perturbado, ou alguém que realmente revelou segredos que não poderia? 8. Joep Lange, o cientista que sonhava em curar a AIDS. O holandês Joep Lange era uma das maiores referências mundiais na luta contra o HIV. Ele acreditava que a cura estava próxima, e defendia tratamentos acessíveis para países pobres. Em 2014, Joep embarcou no voo MH17, da Malaysia Airlines. O avião foi derrubado na Ucrânia. Entre os quase 300 mortos, estava o cientista. Para muitos, apenas uma tragédia da guerra. Mas para outros, a morte de Joep Lange representou o fim de um caminho promissor para a humanidade. 9. Dr. Li Wenlian, a voz que tentou alertar o mundo. O Dr. Li Wenlian foi um dos primeiros médicos a identificar o novo coronavírus em Wuhan, na China. Ele tentou alertar seus colegas, mas foi silenciado pelas autoridades, acusado de espalhar boatos. Pouco depois, o mundo mergulharia na maior pandemia do século. Li contraiu o vírus e morreu em fevereiro de 2020. Sua morte gerou comoção mundial. Hoje, ele é lembrado como um herói, mas também como um exemplo de que dizer a verdade, em certos contextos, pode custar a vida. Coincidências? Tragédias inevitáveis? Ou parte de um padrão obscuro, em que aqueles que ousam ir fundo demais, acabam silenciados? O fato é que essas histórias têm algo em comum: pessoas que sabiam demais. Pessoas que estavam prestes a revelar segredos capazes de mudar o rumo da humanidade. Agora eu te pergunto: você acredita em coincidências? Ou será que há forças ocultas decidindo quem pode ou não falar? A escolha, eu deixo para você.